Agora, para ficar assim, então, bem claro para a gente, Rubens, quais as características específicas, né, que davam um respaldo para se dizer que a imitação era prejudicial ou é prejudicial? Né? Que características dão esse respaldo para um fonoaudiólogo, um professor de canto ou qualquer outra pessoa que entenda mais de voz dizer assim, não, cara, não faz imitação, porque isso aí você vai se dar mal, você vai se machucar, né? Qual é a explicação que se tem para isso? Em ciência se trabalha bastante com evidências, né? Então, quando tu tem um grupo, por exemplo, 50 cantores que relatam que, ó, quando eu faço um som mais assim, ó, arranha, coça, não, e aí a voz muda depois, fica abafada, né? Perde o brilho, como alguns falam. Então, tu tem 50 pessoas relatando a mesma coisa. A conclusão que a gente chega, não, esse som aí deve causar alguma coisa, deve fazer algum mal, não é possível. E aí, quando a gente vai olhar, né, fazer o exame pela nasolaringoscopia ou pela boca, enfim, a laringoscopia, a gente vê que, tá tudo inchado lá dentro. E esse cara falou que ele faz, e quando ele faz, coça, arranha. Então, esse som distorcido que o relataram e Desse tal. jeito que ele está fazendo, né? Isso, Tá, exatamente. A mas questão isso é, a gente tem, isso a gente pode dizer hoje, né? Isso a gente sim, pode fazer hoje. Vamos pegar 15 anos atrás, quando a gente não tinha essa possibilidade tão fácil de falar, catar um otorrino e falar assim, cara, você quer me ajudar, né, com pesquisa de voz e tal? Você pode ver isso aqui para mim? Ah, posso. Então, há 15 anos a gente basicamente não tinha otorrino que fazia isso, né? Principalmente uhum, aqui no Brasil. Então, assim, e naquela época, quando já se dizia que imitar fazia mal, se concluía isso a partir do quê? Daí eu digo, né, uhum, principalmente pela questão de laringe alta, porque tudo tinha que ter a laringe no lugar, bonitinha, porque lembra que então só o bel canto é que era o correto. Se você saísse daqui lá, mas desse jeito você vai se machucar. Tinha trocentas mil cantoras que não cantavam fazendo o bel canto, mas nenhuma delas teve problema vocal, mas não era o jeito certo de cantar, certo? sim. Então, partia-se do quê? De que tinha laringe alta, de que não tinha sonoridade do bel canto, e aí então qualquer som que saísse disso poderia se machucar. Fala para mim isso, que eu tô falando assim, claro que eu tô falando numa visão bem. Eu tô cutucando, tá? Você tá percebendo, né? Pegando histórico, de onde veio isso? É isso? E Tá. eu Eu queria tenho, tenho, assim, tenho. eu tô só cutucando, né? Eu queria que Ah, você falasse disso na visão especialmente do fonoaudiólogo, né? Porque sim. o professor de canto, realmente, muitos tinham essa visão. Não, não pode fazer esse som porque só o que é correto é isso aqui, ó. Se você fizer isso, não, você vai se machucar. Então, por isso que a imitação, né, Uhum. os professores de canto eram, né, mais assim, não tinha uma amplitude maior como o fonoaudiólogo, né? Então, assim, na visão do fonoaudiólogo, isso era mais normal, já era, ou não, para o fonoaudiólogo também era assim, não, cara, não faz porque você vai se machucar. Então, é sempre importante comparar a história do Brasil com o resto do mundo. Aqui as coisas chegam um pouquinho depois. Então, por exemplo, há Uhum. 15 anos atrás, 2005, já existia o tal do Zen of Screaming, da Melissa Cross, que é literalmente um DVD ensinando a fazer canto Então vamos, distorcido. Vamos botar então assim. vamos falar de 25. Vamos falar Vamos assim de botar mais 90. atrás, vamos botar Vamos virado falar dos tech. 90, vamos falar 80, 90. É Vamos falar da isso. época que o Liba tá aí? Vamos falar da época que o Liba gravava Sacanagem. os CDs com a Vamos falar das revistinha, antigas, chama o Liba. o CD com a revistinha, Então, lembra da história do Garcia, que a gente conseguiu ver a partir dele ali, com o o espelho de Garcia e espelhinho. tudo mais? Joia. Antes disso, a gente tem o desenvolvimento da história da voz em duas, de forma paralela, na verdade, né? A gente tem a história do canto
e se desenvolve dentro da igreja, junto com as religiões, nas práticas da cultura e tudo mais, ou seja, longe do ambiente científico. E a gente tem um ambiente Sim. científico, certo? É. Que vai aí desenvolvendo, estudando a laringe, principalmente, estudando o comportamento da onda. O que que faz produzir voz? Leonardo da Vinci, por exemplo, pegou um ganso, botou debaixo do braço e apertou o ganso para o ganso produzir voz, né? E esse experimento, 1500 mais ou menos, esse experimento só foi repetido depois, lá em 1700 e alguma coisa. Tá? Que daí Gente, começaram essa eu não sabia. levou tempo. Ele foi Essa do literalmente ganso eu não sabia. adiantado do tempo. Aham. Se botar no Google Da Vinci e o experimento do ganso, aparece uma imitaçãozinha dele, assim, um desenhozinho dele apertando o ganso dando um grito, tá? Então, ali, né, digamos assim, ele comprova a relação entre respiração e produção da voz, tá? Mas isso tudo no ambiente científico, no ambiente mais experimentalista, aquela coisa de alquimista, né, mais vidrado em descobrir os fenômenos, relatar os fenômenos e ver aonde que eles se repetem. Dentro do canto, né, dentro do cenário do canto, se desenvolve muito mais estratégias de como passar essa voz, né? De como ensinar essa voz e tudo mais. Os registros vocais, por exemplo, são do século XIII, antes do discurso do método do René Descartes, que cria, né, lança no mundo o método científico cartesiano, que é o que a gente usa até hoje. Essa Uhum. obra dele é de 1600, se não me engano, um pouquinho antes, talvez. Tá? Então a gente tem aí, né? 1600, século XIII antes, né? 1200 alguma coisa, 1250 mais ou menos. Então é bem antes já surgem os registros vocais, que não é novidade, são usados até hoje por muita gente, né? O que que acontece? O desenvolvimento do canto se dá principalmente com o objetivo de desenvolver a voz do cantor, né? Então não tem, digamos que, um interesse científico. O interesse é muito mais pedagógico, né? E estético, obviamente, porque eles queriam fazer música, fazer ópera, fazer obras, enfim, apresentações e tudo mais. E fizeram isso muito bem. O interesse da ciência era entender a produção da voz, certo? Tá. 1900 e alguma coisinha, 1800 alguma coisinha, século XIX, o Manuel Garcia começa a se interessar pelo meio científico e aí ele começa a fazer esse entrelaço entre os dois, né? Ele é a principal figura que linka o ensino de canto à ciência. Depois do Garcia, os registros vocais começam a aparecer na ciência, as técnicas de canto começam a aparecer na ciência e tudo mais. É claro, o cientista vai olhar para o bel canto e vai falar assim, caraca, eles fazem isso há séculos, todos eles, né, todos esses cantores cantam de forma muito parecida, segundo eles, com a mesma técnica. Então, para a ciência, é um fenômeno que se repete. E é o que a ciência adora, observar fenômenos que se repetem, porque daí a gente consegue descrever. Tá? Então, o Garcia ele faz esse link. A questão é que isso vai refletir nos dias de hoje, né? Nos ensinamentos e no estudo científico da voz hoje. A partir do momento que isso passa a ser incorporado no meio científico, a ciência começa a estimular esses termos também, enfim, usar esses termos. A fonoaudiologia no Brasil, ela vai surgir mais ou menos, pensa em 1950 para frente, tá? A lei que define, né, a profissão de fonoaudiólogo, que reconhece, é de 1981, tá? Mas antes disso já tinha fonoaudiologia. Antes de ter fonoaudiologia, a gente tinha várias outras áreas separadas, logopedia, canto, enfim. O que que acontece? Está no Tratado de Fono de 2014, Tratado das Especialidades em Fono. Na área de voz, muitas das práticas fonoaudiológicas que a gente usa hoje para tratar a voz foram trazidas das artes vocais. E aí, quando fala artes vocais, a gente pode até pensar no teatro, mas é majoritariamente bel canto, né? Porque foi o que ficou sistematizado. Teve uma Uhum. sistemática bastante notável, né? O que que acontece? Ao mesmo tempo que a gente incorpora os conhecimentos do bel canto na ciência, a gente acaba incorporando crenças também. Então, se tu tem trocentos professores te dizendo assim, ó,
né, trocentos cantores fazendo tudo igualzinho, cantando, dizendo que é a mesma técnica, que eles têm um método de ensino e tudo mais. Escolas espalhadas pelo mundo inteiro tendo, digamos assim, o mesmo resultado, né? Quando os caras falam, ó, fazer isso aqui, ó, faz mal, e a gente já verificou isso com vários alunos, né? Eles têm uma certa autoridade em falar isso, porque, na ciência, né? Porque eles têm, digamos assim, objetos de estudo. Então a ciência começa a aceitar isso como verdade. A questão começa a piorar com o surgimento do microfone. O surgimento do microfone, falei certo? O Aham. surgimento do microfone, tá? Uhum. Por quê? Para o bel canto, antes do microfone, tu tinha que ter volume de voz para cantar. Então, por exemplo, isso aqui não era, apesar de ser uma sonoridade vocal, né, e às vezes utilizadas para alguns exercícios de voz, treinos e tal, não era algo praticável a nível de canto. Uhum. Então, por consequência, não era uma técnica de canto. Não, isso é um sonzinho que a gente até faz, mas não serve para muita coisa, né, na hora do canto. E aí, no meio científico, acabou acontecendo isso também, né? Incorporou primeiro e aí depois começou a verificar se, né? É um processo de, digamos assim, não é remoer, mas é como se fosse digerindo esse conhecimento. A gente está nesse processo ainda de digerir tudo que foi criado, né? Tu pensa que aí, século XIII, né? Então pensa 1200 para anos 2000, a gente tem 800 anos. E para digerir esses 800 anos dos estudos deles em 100 é difícil. Ainda mais porque a ciência vai evoluindo junto. A gente tem que digerir o que a gente já inventou, não, mas o que a gente já descobriu. A gente tem que ver se realmente era aquilo, aprofundar em cima daquilo e tudo mais. Então, muitas das origens, por exemplo, orientações de saúde vocal, muita coisa vem do canto. Uhum. Muita coisa, tá? Só para ter uma noção, na Grécia Antiga já se falava do uso de pastilhas para a melhora da voz. Galeno escreveu livro sobre isso, tá? Então, é um conhecimento que vai sendo... A igreja, na Idade Média, passou por um período que se chama o surgimento ali das universidades, né? Trivium, quadrivium. Teve a parte da filosofia medieval, se a gente for ver, tem a escolástica, que buscou muitas das coisas de Platão, Aristóteles, e acabou trazendo esse conhecimento dos gregos para dentro da igreja. Enfim, como forma de levar o conhecimento religioso para outras pessoas, filosofar sobre religião, sobre Deus, tudo mais. E aí acaba incorporando isso, esse tipo de pensamento, vamos botar aí, científico da Grécia, vamos botar dessa forma, né? Acaba trazendo isso também para dentro do canto. Mas ela não se desenvolve junto com o avanço científico. Ela pega aquilo lá e fica naquilo lá, aquilo lá serve para ela. Né? Ou que desenvolve, depois é dentro do meio religioso também. E daí temos, né, as questões da imitação. Imitar era uma coisa que fazia mal.